Fala, nerdaiada safada, belezinha? Mais uma semana que entra, carnaval aí, vamos aproveitar, só não vale mijar na rua, né? Senão a polícia pega e já viu. Aqui tem coragem. E essa semana aqui vamos falar de Noturno, da Salvat capa vermelha. E essas daqui, ó, Causos volume 2 do Everton Ferreira. Uma dádiva dos ninjas. O 7 também do Everton Ferreira com o Marcos Gratão. Vamos então começar aqui com Noturno. Noturno tem uma edição de origem, reescrita, né, na verdade, pelo Mark Bernardin e Adam Freeman, e desenhado pelo Cary Nord e o James Haring. É uma história recontando ali como ele foi adotado por uma cigana, que já tinha 2 filhos e foi parar no circo e tal. Aí depois eles fogem do circo, vai para uma igreja, aí nessa igreja tem um padre Wagner. E aí depois ele começa a adotar, que acontece um monte de coisa, e quando o Xavier vai lá salvar ele, ele adota o nome de Kurt Wagner. Kurt Wagner. E depois tem a história principal, são 6 volumes, de uma minissérie que saída pelo Roberto Aguirre Sacasa e desenhada pelo Derek Roberts. Essa minizinha é bem legalzinha, o Noturno resolvendo assim, uns casos meio sobrenaturais. Primeiro era um caso de 13 crianças que morrem dentro de um hospital lá e só sobra uma. E aí ele vai investigar, tem a ver com demônios, aí ele contata a antiga namorada dele lá no inferno. Tá meio que rolando um tereco-teco com a enfermeirinha, e a Tempestade também tá afim do Noturno, né? Na época ela não era casada com o T'Challa ainda. A primeira história dos demônios são as 4 primeiras edições. As 2 últimas é um caso de uns fantasmas no metrô de Nova York que estão matando umas pessoas e pedindo ajuda. Aí ele vai resolver o que eles querem, qual é a ajuda que eles querem. É bem legalzinha essa edição, até valeu, porque era uma história que você não leria assim de outra forma, né? Os desenhos são bem bacanas, tem várias piadinhas, bem ao estilo Marvel mesmo, assim, mas não atrapalha na leitura. As capas dessas edições são do Greg Land, que é aquele cara que pega tudo foto de revista de moda e só desenha por cima ali, né? Agora vamos aos Causos 2. A Bruxa da Floresta, do grande Everton Ferreira. Uma dádiva dos ninjas. O fera lá, ó, vocês entrem lá no site do cara, na página do Facebook, entrem em contato que ele envia para vocês as edições, bem legais, um material muito bom. Olha lá, ele ainda dá uma autografada fera ali. E essa aqui, ó, a segunda, você tem que ler a primeira antes, que tem umas coisinhas ali que liga com a primeira, isso que é bem legal. Claro que é o mesmo personagem da primeira, é chamado para resolver mais um mistério lá no Brasil colonial, né? Dessa vez estão raptando crianças. E dessa vez mexe com o folclore da Cuca. Ele faz também uma referência também ao São Jorge. Depois ele dá uma explicada ali, que não é para mexer com religião, nada assim. É só uma homenagem ali, que tem estudos feitos aí que ligam a criação da Cuca ao dragão de São Jorge. E uma coisa que é legal ver é a evolução do desenho do cara. Na primeira, ele fez um epílogo dessa história aqui, ó. Aí você vê aí, ó. E agora ele refez a mesma página nessa daqui, só que ó a diferença, ó lá. Você veja, dá uma boa melhorada ali, bem legal isso daí. Olha lá, muito bacana. No final tem umas fotos de como ele fez, os desenhos. Vale muito a pena, tem que dar uma incentivada nos fanzines aí. 7, que é uma edição que une 7 super-heróis brasileiros de vários desenhistas. Eu não vou falar o nome de todos aqui, que é muita gente, né? E ela foi escrita pelo Everton. O Everton escreve muito bem, ele manda muito no roteiro, eu acho que ele é muito fera. E desenhado pelo Marcos Gratão. Os 7 super-heróis é o Ciclone,
O quê? o Papa Amarelo, Como? a Ágata, Como? o Xamã, que já falamos dele aqui, que é a criação do Everton Ferreira, O quê? o Crânio, Como? o Enimus, que é a criação do Marcos Gratão, O quê? a Águia Dourada. Como? E acabou. É, tá bom. Eu pessoalmente gostei muito da Ágata. Depois eu vou dar uma pesquisada nela, umas historinhas dela aí, pra ver se tem pra vender por aí. Eu achei uma personagem muito porra louca, assim, eu gostei. A história é eles resolvendo um caso de uns... Começa a aparecer uns bichos loucos na Amazônia. E aí descobre-se que são demônios, na verdade, ali, né? Que eles é um inimigo da Ágata. A edição muito bonita, toda colorida, ó lá. Olha que legal. No final vem a origem de cada um dos personagens. Muito legal isso daí também. Eu só achei uma coisa nessa edição. Tem muito erro de português. Não fizeram uma revisão ali muito capciosa, né? Mas não chega a atrapalhar. Mas isso daí é um perigo. Aí, né? A Salvat, a Panini também cometem erros, né? Mas é melhor dar uma olhada para deixar o bagulhinho filé, né? No final da história também tem um chamadinho para a próxima ali. Próxima reunião de novos super-heróis. E parece que vai ser bem bacana, viu? Parece ser bem interessante essa próximo ensejo aí para a próxima história do 7 aí. Então vamos às notas. O Noturno eu dou 3,5 de 5. Não é das melhores, mas também não é ruim. O Causos número 2 eu dou 5 de 5, muito legal. E o 7 eu dou 3,5 de 5. Então é isso aí, galerinha. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha, seus comentários, seus tibiribirou e